O câncer de mama é uma das doenças que mais atinge mulheres de todas as regiões do Brasil. De acordo com um relatório de setembro de 2022 do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, para 2023 foram estimados 73.610 novos casos, o que representa uma taxa de 41,89 casos por 100 mil mulheres. Por outro lado, nosso peito se enche de esperança quando vemos que cientistas vêm trabalhando constantemente para que números como esses sejam reduzidos, como é o caso da Ananda Domingues, pesquisadora de doutorado que vem investigando como moléculas do sistema de defesa do nosso corpo podem ajudar a prever o quão bem pacientes com câncer de mama triplo negativo respondem aos tratamentos. Meu nome é Rogério Bordini e sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Centro de Pesquisa em Imuno-Oncologia, o CRIO, sediado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Hoje a gente está começando a série chamada Conhecendo o CRIO, em que vamos ter a oportunidade de conversar com os pesquisadores desse centro a respeito de suas investigações e descobertas em oncologia. Vem comigo porque o papo está muito interessante. Oi, Ananda, tudo bem? Prazer em receber você aqui. Obrigada, é um prazer poder falar um pouquinho sobre o meu projeto e tudo que a gente desenvolve aí no CRIO. Pode contar pra gente um pouquinho quem é você, sua formação, o que faz hoje? Eu sou biomédica de formação, me formei na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, lá em Uberaba. E me formei do comecinho de 2018 e logo já vim para São Paulo para participar da equipe do Dr. Ken, em pesquisa em oncologia, então já vim fazer meu mestrado aqui. E desde então eu sigo na equipe e sempre trabalhando com câncer de mama triplo negativo, mas também sempre ali participando das pesquisas de imuno-oncologia no geral. Hoje eu desenvolvo meu projeto com câncer de mama triplo negativo, eu estou na metade do doutorado, né? Eu entrei em 2021 no doutorado, e é isso. Na sua vida, teve alguma motivação que te levou a escolher essa área? Ou foi apenas mero interesse? Acho que foi um pouco dos dois. Tiveram pessoas na minha família, infelizmente, que foram acometidos por essa doença, né, por câncer. E eu estava na faculdade durante esse tempo e eu sempre fui muito curiosa em relação ao câncer. Para mim sempre foi uma questão muito grande, diferente de outras doenças que a gente se contagia. O câncer se desenvolve pelo nosso corpo, né? E dribla o nosso sistema imunológico e vai crescendo lá quietinho ou não. E sempre foi muito curioso para mim. Então, por conta desse interesse, dessa curiosidade, que eu quis seguir para essa área. Muito bem, e é uma causa extremamente nobre, né? Porque até mesmo eu estava lendo uma matéria relativamente recente do Instituto Nacional do Câncer, né, o INCA, em que eles falam que, desconsiderando os tumores de pele, né, não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões do Brasil, principalmente nas regiões sul e sudeste, né, uma coisa que eu não sabia. E diante de dados, né, até alarmantes como esse, né, que o INCA traz pra gente, a gente precisa mais do que nunca falar dessa doença, né, tentar desmistificar e quebrar vários tabus que geralmente as pessoas podem ter quando vão falar de câncer. Você pode explicar um pouquinho pra gente o que é o câncer de mama? Claro, eu costumo dizer que o câncer de mama ele não tem preferência de classe social, não. Na verdade, a maioria dos cânceres, né, eles vão ali acometendo a gente dependente da nossa situação financeira. Mas o câncer de mama, existem subtipos diferentes de acordo com a característica dele. E alguns são mais agressivos que o outro e alguns acometem pessoas mais jovens ou não. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Alguns deles possuem receptores de hormônio mais expresso, super expresso. Então, progesterona ou estrógeno. Geralmente são os cânceres de mama luminal. Por isso, eles conseguem ter a receber a terapia hormonal, que vai ajudar a inibir, a diminuir esse câncer.
Também existe um subtipo de câncer de mama que é o HER2 positivo, que ele tem a superexpressão do gene HER2. No caso do câncer de mama triplo negativo, ele não possui nenhum desses 3 receptores, por isso o nome, triplo negativo. Ele não tem a superexpressão do gene HER2, como a gente viu que o câncer de mama HER2 possui, e ele não possui expressão dos receptores hormonais. Não tendo nenhum desses receptores expressos, se a gente der uma terapia hormonal para ele que funciona no câncer luminal, não adianta de nada, porque eu não vou estar inibindo nada. Então eu preciso dar uma terapia mais tóxica. E aí a gente vai conversar um pouquinho ali mais na frente sobre os tipos de terapia para o câncer de mama triplo negativo. Mas o câncer de mama triplo negativo, além disso, ele possui características mais agressivas. O fator de risco dele é relacionado com a mutação do gene BRCA1, que é uma mutação germinativa. Então, a mulher que tem a mutação do gene BRCA1, ela tem maior propensão a desenvolver o câncer de mama triplo negativo, mas isso não é uma regra. A mulher não tem a mutação do gene BRCA1, ela também pode desenvolver esse tipo de câncer. O status pré-menopausa também é um fator de risco. Então, mulheres mais jovens podem desenvolver o câncer de mama triplo negativo. Mulheres da faixa etária de 20 a 40 anos. A gente não está falando agora de um câncer lá que atinge uma população mais idosa, sim de uma população mais nova. E isso traz uma atenção maior. A obesidade, a alta taxa de paridade também está relacionado com o fator de risco e a afrodescendência. Então, é um subtipo de câncer de mama que ele atinge mulheres com afrodescendência. E como eu te disse, ele é um tipo de câncer mais agressivo. Então, independente do estadiamento que ele é diagnosticado, quando comparado com outros subtipos, né, de câncer de mama, ele sempre tem um comportamento mais agressivo, com uma taxa de sobrevida menor quando comparado aos outros tipos de câncer de mama. E aí, como a gente falou um pouquinho do tratamento, o tratamento para o câncer de mama triplo negativo, a gente lembrando que ele não tem expressão de receptor hormonal e não tem a superexpressão do gene HER2. Então, até alguns anos atrás, o tratamento convencional e utilizado eram as quimioterapias citotóxicas. Citotóxicas significa que elas matam as células. E aí mata daquele jeito que a gente sabe que a quimioterapia age, né? Bem agressivo, com todos os seus efeitos colaterais e muitas vezes não resolve. Então, como é que funciona? Até alguns anos atrás, a quimioterapia era, com os fármacos citotóxicos, era um tratamento convencional. Aproximadamente de 40% a 60% das pacientes com câncer de mama triplo negativo respondiam à doença. Então, elas recebiam através de um esquema que é chamado neoadjuvante. Então, depois que o câncer de mama é diagnosticado, essas pacientes passavam por várias sessões de químio para ter a remissão do tumor e aí elas irem para a cirurgia. Quando é chegada à cirurgia, a retirada do tumor, né, a retirada da mama, é avaliado se tem algum câncer residual. Se tem algum câncer residual, essa paciente ela é considerada não respondedora patologicamente. Continua ali um resíduo. Mas se esse câncer ele não está mais ali, aí ela é considerada respondedora patológica. Então, quando eu falo que 40% a 60% das pacientes alcançam essa resposta patológica, é isso que eu quero dizer. É que depois delas receberem a químio, elas, no momento da cirurgia, vê que não tem esse câncer residual. E essas pacientes que realmente responderam positivamente, elas têm menor risco de ter uma recorrência no futuro e têm uma maior sobrevida. Agora, por outro lado, as pacientes que não atingem essa resposta patológica completa, elas acabam desenvolvendo metástase. E aproximadamente 30% dessas pacientes, elas não sobrevivem nos próximos 5 anos. Tá? Então, assim, até então, essa era a terapia convencional. Contudo, ano passado, graças a tanta pesquisa e tantas pesquisas clínicas, alguns estudos, a imunoterapia ela foi autorizada para câncer de mama triplo negativo, tanto para pacientes que já têm metástases no momento do diagnóstico, quanto para pacientes que não têm metástase. Ananda, só explicar para quem está ouvindo, a metástase, quando há um espalhamento do câncer já pelo corpo, não seria isso? Exatamente. É quando o câncer já avançou a ponto de não estar mais no órgão. Às vezes ele não cresceu tanto no órgão primário, que nesse caso é a mama, mas ele já avançou pelo corpo e está em outro órgão. E pode ser ossos, pode ser o cérebro. Cada tipo de câncer tem uma predileção por algum órgão, tá? Então, isso que é a metástase. Então,
Na parte de tratamento, né, a quimioterapia até hoje se trata do procedimento mais comum e que tem gerado mais resultado, é isso, certo? Na verdade, não. Por que que acontece? A imunoterapia ela foi autorizada para triplo negativo no ano passado e ela se mostrou muito eficiente. Mas a gente sabe que devido ao alto custo, ainda não são todas as pacientes que recebem imunoterapia. Então, aqui no Brasil, a maioria das pacientes continuam recebendo a quimioterapia. A quimioterapia segue sendo tratamento convencional, apesar da imunoterapia já ser autorizada. E não só isso, né? Além dos poucos centros oferecerem, por serem bem mais cara, porque realmente ela é muito nova. Hoje o SUS ainda segue com a quimioterapia. E tudo bem, porque a quimioterapia resolve, em alguns casos, né? De 40% a 60% das pacientes. E antes da gente continuar com a sua pesquisa, vamos falar um pouquinho sobre formas de descoberta do câncer de mama. Como que as pessoas, as mulheres, elas, não só as mulheres, mas os homens também, né? Eles podem estar descobrindo algum tumor, alguma coisa assim, né? Por exemplo, exame de toque, ultrassom. Você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso? Eu estava te dizendo que não é uma área que eu tenho tanto conhecimento, essa área clínica, mas como a gente sabe, como as campanhas sempre divulgam, é sempre importante a gente estar em dia com os nossos exames, né? O exame de toque e a mamografia para o câncer de mama é extremamente importante para descobrir o avanço de algum nódulo. A maioria das pacientes descobrem que estão com câncer no exame de toque mesmo, que elas detectam algum nódulo e vão até o médico, né, o ginecologista ou mastologistas, e aí, no momento de investigação, descobre o câncer. E como todo câncer, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a chance de tratamento positivo. E isso é muito importante a gente destacar. Quanto mais cedo um câncer for diagnosticado, maior a chance de tratamento, porque ele vai ter se desenvolvido muito menos. Então, mulheres que conseguem identificar esse nódulo já ainda pequeno, a chance de ter metástase é muito baixa, tem chance de uma maior chance aí de tratamento e de maior sobrevida ao tratamento e também à doença. A partir de qual idade você recomendaria as pessoas estar sempre fazendo esses exames e fazendo esses cuidados? Eu lembro que você falou que já a partir dos 20 anos pode haver presença de câncer de mama, e você recomendaria que já mulheres, a partir dessa faixa etária, começassem a fazer os exames? No nosso estudo, a gente identificou as mulheres com... As mais novas tinham 24, 26 anos no momento do diagnóstico. Então eu acredito que esse exame de toque, aquele autoexame do exame de mama é importante a partir dos 20 anos. Acho que é uma idade de prevenção que vale a pena sempre estar atenta para o surgimento de qualquer anormalidade. Sim, acho que quanto mais a gente estiver atento a essas coisas, né, sempre tá indo no médico é sempre importante, né? Sim, Então, pelo menos uma vez por ano, acredito que seja o ideal mesmo, a gente as mulheres estarem, né, se preocupando em fazer esse tipo de exame. com certeza. Aí, no caso da descoberta da doença, é sempre importante também que as pessoas não se desesperem, que haja, no primeiro momento, haja uma possível conversa com o profissional para saber o que pode ser feito. Porque sempre os tipos de câncer, assim como você já trouxe, você falou do câncer nominal, câncer triplo negativo, o HER2. Então, existem vários subtipos de cânceres e sempre vai haver procedimentos diferenciados dependendo do tipo do tumor e também do estágio em que ele se encontra no corpo da pessoa, né? E aí você estava falando da quimioterapia e também da imunoterapia como um processo que está sendo bastante visto com bons olhos pela ciência, pela área da oncologia. Acho que nesse momento a gente pode começar a falar um pouco mais da sua pesquisa especificamente, Ananda, porque eu vi que você já tem publicações nessa área muito bem sucedidas e que trouxe resultados bastante promissores para a área, e eu gostaria de pedir para que você pudesse compartilhar com a gente um pouquinho de como que está a sua pesquisa, os principais resultados, enfim. Claro, com certeza. Eu acho que é importante, quando a gente fala da pesquisa, a gente entender
por que essa pesquisa está sendo desenvolvida, né? Então, quando eu trouxe para você os números de quantas pacientes respondem positivamente ao tratamento, tem a resposta patológica completa, a gente também trouxe que um número alto de pacientes não respondem. E essas que não respondem, elas têm um desenvolvimento muito agressivo da doença. E é exatamente aí que a gente quer chegar. A grande pergunta do nosso projeto é se a gente pudesse prever quais pacientes se beneficiariam com o tratamento quimioterápico e quais pacientes se beneficiariam com a imunoterapia. Se a gente pudesse prever o desfecho clínico, que é se ela vai ter uma resposta patológica completa ao tratamento ou não, e durante todo o tratamento. Então, essa pergunta, para a gente conseguir entender qual o perfil de paciente, quando eu falo perfil, eu estou falando imunológico, tá? Eu estou falando do sangue, das células que estão lá no sangue, no futuro. É que no sangue é uma forma menos invasiva da gente detectar. Então, se a gente pudesse acessar de uma forma não invasiva, que seria através da coleta do sangue, o perfil dessa paciente, determinar um perfil, a gente poderia guiar essa paciente para um tratamento mais específico. E isso eu acho que traz um monte de resultado. Acarreta um monte de retorno, tanto para a paciente, primeiramente, né, é um benefício muito bom. Ao invés da gente ter que submeter ela a tratamentos que não vão trazer resultado, vamos lembrar que esses tratamentos também são agressivos. E também um retorno, num geral, um retorno financeiro, porque a gente vai estar conseguindo direcionar um grupo de pacientes para tratamentos específicos, a gente não vai estar administrando tratamentos de forma cega, entre aspas, digamos assim, né? A gente vai conseguir ser mais individualizado nesse tratamento. Então, nesse objetivo de tentar entender qual o perfil de paciente que vai se beneficiar com o tratamento ou não, vou usar a palavra caracterizar, tá? A gente quer caracterizar essas pacientes, como que é o tipo de resposta imunológica dessas pacientes, para entender quais pacientes com câncer de mama triplo negativo pode ter uma relação mais positiva com o tratamento ou não. E não só isso, tá? Isso aqui a gente está falando é antes da terapia. Então, vamos criar um cenário aqui. A paciente foi lá e recebeu o diagnóstico de câncer de mama triplo negativo. Se eu coleto o sangue dela nesse momento que ela recebeu o tratamento, que ela recebeu o diagnóstico, e eu consigo avaliar que ela tem maior célula X, menor molécula Y no sangue, eu já vejo que essa paciente, ela tem grandes chances de receber a quimioterapia e ter um sucesso positivo. Isso é legal. Isso é pré-tratamento, tá? Da mesma forma, ao contrário, eu posso pegar, uma paciente pode receber o diagnóstico e eu realmente vejo que essa paciente tem maior da molécula A e maior concentração da molécula A e menor da molécula B, e eu vejo que se ela receber o tratamento, não vai ser positivo para ela. Então é melhor eu já procurar um tratamento alternativo para essa paciente, visando o conforto maior, sobrevida, menor eventos que podem causar um desconforto dessa paciente. Então é nesse ponto que a gente fala que a gente está procurando identificar o perfil imunológico para conseguir, entre aspas, segregar quais pacientes se beneficiariam ou não com o tratamento. Isso seria antes do tratamento começar. Mas lembrando que a paciente também pode desenvolver metástases durante o tratamento. Então a gente tem pontos de coletas na nossa pesquisa, coleta do sangue, tá, da paciente, para avaliar esse perfil imunológico, para ver se em algum momento, lá no meio do tratamento, indica que vai acontecer alguma metástase ou não. Então a gente também tem esse ponto de avaliação do nosso estudo. Essa procura dessa célula maior, dessa célula X que eu falo, maior, mais concentrada ou menos concentrada, recebe o nome de biomarcador, que é uma forma de essas características no perfil imunológico que vão me dizer se a paciente ela vai ter maior sobrevida ou não. Podem me dizer, né, na verdade. E se o tratamento vai ser mais eficaz antes dele acontecer propriamente, né? Isso que é mais interessante. Exatamente. Primeiro vocês fazem uma coleta de sangue mesmo, depois, aí, a partir dessa coleta vocês conseguem identificar, seriam esses agentes imunológicos, essas moléculas de defesa do corpo, seria isso, né, Ananda? Isso. E esse é o primeiro ponto da minha pesquisa. Uhum. Então, eu acho que é importante a gente entrar aqui nesse ponto, porque através dessa coleta a gente consegue avaliar, a gente está procurando identificar biomarcadores, sejam moléculas circulantes ou células que secretam essas moléculas, que podem estar aumentadas em pacientes que no futuro vão responder à terapia ou não. É nesse ponto que a gente atua no começo. Quando você trouxe o meu artigo,
que você falou que o nosso grupo acabou de publicar, foi exatamente isso que a gente fez. A gente pegou o sangue da paciente antes do tratamento, e através desse sangue a gente identificou moléculas chamadas de citocinas, que são moléculas que são capazes de recrutar células ou ativar mais o sistema imunológico, ou inibir. E a gente procurou a concentração dessas citocinas nesses 2 grupos de pacientes. As pacientes que viriam a responder, não que a gente olhou no futuro, mas depois que essas pacientes responderam ou não ao tratamento, a gente conseguiu segregar elas. E aí a gente conseguiu avaliar se essas pacientes que responderam lá no momento do diagnóstico, elas tinham maior da molécula A ou menor molécula B. A gente tem um número de moléculas que a gente avalia e a gente conseguiu. Mas você falou do sangue, é importante também trazer um outro ponto aqui, que a gente conseguiu uma avaliação tumoral. Então, como assim? É até um gancho para falar depois de imunoterapia. Mas os tumores, alguns deles têm maior infiltrado de células imunológicas e outros não. O câncer de mama, por si só, ele não é conhecido como um tumor que tem grandes infiltrados. Mas o câncer de mama triplo negativo foge à regra. Ele tem, sim, grandes infiltrados. E esses infiltrados que chamam TILs, tá? A sigla são TILs. Em inglês, linfócitos infiltrados no tumor. No câncer de mama triplo negativo, ele já foi identificado que quanto maior infiltrado, melhor a resposta ao tratamento. Então isso já é uma coisa já determinada na literatura, que a pesquisa já trouxe pra gente. E como que consegue ter esse acesso? No momento do diagnóstico, que é coletada uma biópsia da paciente, eles avaliam se tem a porcentagem de TILs. Então é um dado que a gente não precisou fazer uma coleta mais, já tinha essa coleta feita. A pergunta do nosso artigo era se a gente conseguisse juntar esse dado com o dado das citocinas que a gente avaliou na coleta da paciente, será que a gente consegue ver um perfil de resposta ou não ao tratamento? Então não foi só através do sangue, a gente também conseguiu avaliar os TILs. A gente viu que as pacientes que responderam patologicamente ao tratamento, no momento do diagnóstico, elas tinham maior infiltrados dessas células e também maior citocinas no sangue, maior concentração de citocinas no sangue. As citocinas positivas, tá? As citocinas que recrutam mais células imunológicas. Enquanto as pacientes que não respondem ao tratamento, elas, no momento do diagnóstico, elas não tinham tanto infiltrado e também tinham poucas dessas moléculas no sangue. E eu imagino, Ananda, que só o fato de vocês conseguirem prever, né, a eficácia de um tratamento para a remissão do câncer, apenas com essa coleta, né, a presença, a quantidade desses agentes imunológicos no sangue, as citocinas, isso pode gerar inúmeros benefícios, né, para diversos institutos, hospitais que fazem tratamento do câncer. E esse estudo foi realizado no AC Camargo? Como que aconteceu mais esse procedimento mesmo na prática, Ananda? Então, quando eu vim para São Paulo, o grupo do Dr. Ken tinha acabado de começar a pesquisa ali no AC Camargo, e junto com o grupo da doutora Dirce, a gente que já tinha um projeto bem estabelecido de câncer de mama triplo negativo, a gente coletou o sangue dessas pacientes. Então as enfermeiras de pesquisas lá no AC Camargo, elas recrutavam as pacientes, elas explicavam todo como aconteceria o projeto para as pacientes, então não teve nenhuma... A gente evita ao máximo ter uma coleta de sangue a mais, porque a gente sabe do desconforto. Então, a gente sempre aproveitava o momento de um exame para realizar essa coleta. E a gente, então, como você disse, a gente estava no AC Camargo na época, e aí a gente conseguiu recrutar 40 pacientes ali, que a gente tinha essa coleta de sangue realizada, para a gente medir esses marcadores no sangue. Na época, a gente estava lá, a gente mudou para o Einstein mais ou menos em 2021, mas esse estudo foi todo desenvolvido quando a gente estava no AC Camargo. E, embora você tenha dito que já existia alguns dados, né, de pesquisas anteriores, por mais que você propôs esse estudo relacionado a
prever a eficácia de um tratamento para o câncer de mama triplo negativo, sempre há muitos desafios, muitos entraves, e esse estudo trouxe algumas limitações que seriam importantes para a gente colocar aqui, deixar claros. Primeiro, uma das limitações é que a gente não tinha o acesso do tumor de todas as pacientes, né? Algumas pacientes realmente, no momento da coleta da biópsia, é uma biópsia muito pequena e a gente não tem o acesso ao tumor. Aí traz a importância da gente conseguir, então, ter um diagnóstico pelo sangue, né? Não tão invasivo, porque nem sempre a gente vai ter a amostra do tumor. Um outro ponto, quando a gente tem essa amostra do tumor, e uma limitação, é em que a gente viu que tinha maiores células ou não infiltrado, e a gente também viu as toxinas maiores ou não no sangue. Mas a gente ainda não consegue dizer quem veio primeiro. As células no tumor ou as moléculas no sangue? Quem veio primeiro? As células expressaram essas moléculas para o sangue ou essas moléculas no sangue estão trazendo essas células? Por isso que a gente continua pesquisando sobre isso, para responder e conseguir entender o mecanismo de como esse tumor se desenvolve, como essa resposta ao tratamento se desenvolve. A gente tinha 40 pacientes nesse estudo e a gente quer uma limitação, é um número. Se a gente puder aplicar isso a maior número de pacientes, a gente está conseguindo ver que isso é reprodutível, né? Que esse padrão que a gente observou, ele continua sendo observado. E eu acho que essas limitações trazem as nossas próximas perguntas, nossos próximos estudos. A gente viu em 40 pacientes. Em 80 pacientes, a gente vai continuar observando isso? Então, as próximas perguntas, eu acho que elas são baseadas nessas limitações. Agora, na sua visão enquanto pesquisadora, Nanda, como que você vê essas descobertas que vocês já têm conseguido impactar as práticas clínicas de oncologistas e até mesmo em prescrição de tratamentos para o câncer? Como que você enxerga tudo isso? É porque a gente tem essa mania de enxergar os próximos passos da pesquisa, mas é sempre importante lembrar que a gente faz a pesquisa para se comunicar com o clínico, no nosso caso ali, no nosso grupo. Mas identificando quais moléculas, tá? Eu vou voltar aí nesse ponto, mas quais moléculas estão ali relacionadas com o sistema imunológico que ajudam a responder ao tratamento, a gente também está procurando células que expliquem melhor esse desenvolvimento da resposta ao tratamento. Mas identificando isso, a gente acredita que no momento do diagnóstico das pacientes, tendo bem caracterizado esse perfil baseado nas células e moléculas que a gente identificou, tendo bem caracterizado, no momento do diagnóstico, a gente talvez consiga categorizar as pacientes e dizer, olha, essa paciente ou esse grupo de pacientes tem maior expressão da molécula X e Y. A gente sabe que pacientes que têm maior expressão dessa molécula não respondem ao tratamento, à quimioterapia. Como a gente consegue fazer isso com a quimioterapia? A imunoterapia já vai ser muito mais fácil. A gente já tem muito dado do perfil, a gente vai ter muito dado do perfil de resposta, né, das pacientes. Então, se a gente consegue já direcionar para a quimioterapia, na imunoterapia vai ser muito mais fácil. Então, eu acho que a gente vai conseguir cada vez mais trazer para as pacientes um tratamento individualizado. E em vez da paciente passar pela quimio, não deu certo, depois ir para imuno, para aquele grupo de paciente, a imunoterapia não seria muito mais efetivo? E muitas vezes está sendo muito estudado. Lembra quando eu disse que para o câncer de mama triplo negativo, as pacientes primeiro passam pelas químios e depois tem a remoção cirúrgica. Está sendo estudado o quanto essa remoção cirúrgica vai ser necessária, porque são feitos exames de imagem e vai sendo observado que esse tumor vai regredindo. Se essa paciente teve uma boa resposta ao tratamento, será mesmo que a cirurgia é necessária? Então, eu acho que isso tudo visa a qualidade de vida da paciente, uma maior sobrevida, mas uma maior sobrevida com qualidade, e conseguir dizer, realmente, essa paciente passou por a quimio, não precisa de cirurgia. Ou, para essa paciente, talvez uma cirurgia direto seria mais eficaz, ou uma imunoterapia. Eu acho, então, que, sendo mais direta na sua pergunta, o que a gente visa é proporcionar tratamentos mais individualizados e eficaz, principalmente para esses pacientes, visando qualidade de vida, visando menor chance de recorrência no futuro, menor chance de metástase dessas pacientes. Perfeito, porque tratamentos de câncer às vezes podem ser muito agressivos, né? Dependendo... Exato.
dependendo do tipo, do procedimento terapêutico que vai ser adotado. Aqui eu já vou até dar um gancho, então, em um pouco de spoiler dos próximos podcasts. Hoje a gente fala muito de imunoterapia e é um estudo muito importante no nosso grupo. Cara, a imunoterapia revolucionou aí o tratamento do câncer. Mas como nem tudo é muito simples, a imunoterapia ela traz efeitos adversos muito agressivos também. Assim como a químio traz, a imunoterapia traz alguns outros tipos de efeitos adversos. E um dos estudos do nosso grupo é para entender o que está relacionado com esse efeito adverso. Então, por que algumas pacientes que respondem à imunoterapia desenvolvem o evento adverso ou não? Assim como a químio, ela é prejudicial, ela não traz um bem-estar do paciente. Então, não só, nosso grupo, ele visa não só identificar tratamento individualizado, mas o bem-estar do paciente, evitando esses eventos adversos, sabe? Descobrindo por que eles ocorrem. Então, é muito importante isso que você trouxe, de como a quimioterapia, ela é danosa. A gente sempre vê, a gente acompanha como a quimioterapia ela é um procedimento chato. Então, é muito importante a gente poder individualizar essa terapia e dizer, olha, essa paciente, se ela passar pela quimio, vai trazer resultado. E hoje muitos estudos também trazem quantas doses de quimio são necessárias. Às vezes, uma dose muito menor traz o efeito desejado, entendeu? Então, a pesquisa é muito importante para trazer todos esses pontos. Com certeza. Até mesmo porque, Ananda, eu estava pensando aqui, a quimioterapia, ela pode ser, por algumas vezes, agressiva, porque, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas os medicamentos que são utilizados, os fármacos que são aplicados nos pacientes, eles são espalhados pelo corpo inteiro até encontrar a célula cancerígena, né, o tumor, no caso, né? A imunoterapia, ela teria uma ação mais focada ou não? A imunoterapia seria mais esse procedimento terapêutico de fortalecimento do sistema de defesa do organismo? Seria isso? Tá, vamos explicar a diferença das duas. Bom, a quimioterapia, como eu disse lá no começo, quando eu estava explicando o tratamento do câncer de mama, existem vários tipos de quimioterapia e eu acredito que eu não sou a melhor pessoa para poder descrever, porque eu realmente não é muito meu foco. Mas, como eu estava dizendo, no caso do câncer de mama triplo negativo, a quimioterapia utilizada são quimioterapias citotóxicas, que são fármacos tóxicos às células. Eles agem impedindo a replicação celular excessiva. Só que lembra que a gente tem replicação celular no nosso corpo normalmente, tá? Então, isso é danoso para o nosso corpo. Então, são fármacos especializados em matar células. Vamos pensar nisso, tá? Então, como ele é um fármaco que realmente ele é administrado de forma sistêmica, ele traz danos muito complicados. A imunoterapia, ela age muito diferente. Quando o câncer está desenvolvendo no nosso corpo, eu acho que é muito importante a gente falar isso aqui. Existem algumas fases da chamada de imunoedição. Elas não são sequenciais, mas é para a gente entender aqui. Quando o câncer está desenvolvendo, quando aquela célula resolve se multiplicar, e a gente sabe que tem diversas maneiras pela qual ela se multiplica, essa célula vai driblando o sistema imunológico, ela vai se camuflando. Apesar dela ainda conseguir ser percebida, ela dá um jeitinho e ela se camufla. Ela vai se camuflando, inibindo o sistema imunológico, ela vai produzindo essas moléculas, lembra que eu trouxe lá as citocinas? Ela vai produzindo essas moléculas, ou faz essas células imunológicas produzirem essas moléculas para inativar o sistema imunológico. E, muitas vezes, ela expressa marcadores que inativam as células imunológicas. Então, ela está lá muitas vezes em contato com lembra que eu falei dos infiltrados, dos linfócitos do tumor? Muitas vezes esses infiltrados estão lá, mas estão lá inativos, porque a célula tumoral foi capaz de inativar. A imunoterapia, ela funciona tipo como interruptor. Ela vem, cutuca as células imunológicas e fala, reage. Ela vai ali e bloqueia essa ligação do tumor com a célula imunológica. Então, o tumor para de inativar a célula imunológica e aí ela volta a ser ativada. E aí, o sistema imunológico ali, voltando a ser ativado, o tumor tá aqui. Ele consegue matar o tumor, ele consegue reconhecer o que tá errado, entendeu? Então, é bem diferente da quimioterapia citotóxica que a gente falou, que sai matando. Ele vai lá e ativa o sistema imunológico para matar o tumor.
Mas aí também é uma ativação sistêmica, e como eu disse, traz alguns eventos adversos que eu acho que vão ser falados em outros episódios, mas a diferença da imunoterapia para a quimioterapia é basicamente essa. Uma ativa o sistema imunológico, a outra mata as células, no geral. Excelente definição, Ananda, porque eu estava aqui me questionando, mas por que o nosso sistema imunológico já não daria conta de atacar, né, as próprias células cancerígenas? Então é por causa disso, né, as células cancerígenas... Elas são traiçoeiras. São traiçoeiras, né, que definição maravilhosa. Elas estão lá e enganam, né, meio que se camuflam, elas desativam mesmo essa potencialidade do mecanismo de defesa, das moléculas de defesa de atacarem. Então, aí que entra a imunoterapia, é isso? Isso, e lembra que eu te falei que nem todo tumor tem esse infiltrado, como o câncer de mama. Tirando o câncer de mama triplo negativo, os cânceres que não têm esse infiltrado, que são chamados de cânceres frios ou desertos, eles não têm infiltrado de linfócito. Então, por mais que você dê imunoterapia, não adianta, porque você não vai ter um sistema imunológico para ativar lá. Eu tô sendo bem, passando um geral. Não adianta, claro que com estudos a gente vai conseguir entender formas por que isso funciona. Mas se eu não tenho a célula dentro do tumor, aquele tumor não vai ser ativado. Aquele sistema imunológico não vai ativar uma defesa para o tumor ali, porque não tem. Então, não funciona para todos os tipos de câncer. Por isso que primeiro a gente viu a imunoterapia aprovada para melanoma e para pulmão, porque são tumores que a gente sabe que tem os infiltrados. O triplo negativo a gente sabe que tem infiltrado, mas funciona para todo mundo? Por isso que ela demorou um pouquinho mais para ser aprovada, entendeu? Por isso que a pesquisa é tão importante. Se a gente consegue identificar ali quem tem infiltrado ou não, eu consigo dizer que aquela paciente é muito bom ela tomar a imuno. E eu acho que é isso que a gente quer identificar. Se a gente consegue também identificar muitas vezes, e é uma das perguntas, das várias perguntas do nosso estudo, se a gente conseguir ver que o que a gente identifica na circulação, no sangue, representa o que está dentro do tumor, ou de alguma forma está associado ao que está dentro do tumor, às vezes a gente não precisaria dessa biópsia. A gente, através da coleta de sangue, a gente consegue saber se um tumor, mas isso são perguntas futuras, tá? Se um tumor ele é rico ou não de linfócitos, de células imunológicas. Até saber se essas células imunológicas são capazes de se ativarem ou não. Mas aí já é muito mais detalhe. Deixa para os próximos episódios. Isso, exatamente. Legal. Você trouxe um termo muito interessante que eu sempre ouço falar, mas eu sempre tive dúvidas, que é o tumor frio, o tumor quente. O tumor quente seria quando ele possui essa grande presença de linfócitos infiltrados. Isso. Exatamente. Na verdade, são 3 definições, né? Frio, quente e deserto. Quente é quando ele tem bastante infiltrado de células imunes. Frio é quando ele tem muito pouca. E deserto é quando ele não tem nenhuma. Quanto maior a presença desses linfócitos, mais fácil de identificar o câncer num exame ou não tem nada a ver? Não, ainda não. A gente ainda não chegou lá. Mas quanto maior a presença, mais suscetível esse tumor é a imunoterapia. Porque se eu dou imunoterapia, eu vou ativar o sistema imunológico. Já tendo células lá, é mais fácil dele encontrar o tumor e combater. Perfeito. Muito, muito bacana. Nossa, gente, a oncologia é linda. É linda, Desculpa cara. a palavra, mas ela é complicada. Complicada assim, né? Muito difícil, mas ela se explica. Sim, total, porque embora haja muitos termos que são um pouco técnicos demais, mas a partir do momento que a gente vai se familiarizando com eles e descobrindo como que o nosso corpo vai reagindo com essas células, né, que são agentes estranhos no nosso corpo, e como que a pesquisa e como que os medicamentos aplicados de maneira correta vai tendo esses efeitos, nossa, é um campo maravilhoso ser estudado, né, e muito importante. Exato, e a gente vê que estudar faz sentido, né? Quanto mais a gente procura, tem respostas, tá lá, ele vai contando pra gente o funcionamento. Perfeito. E já caminhando para o nosso final do episódio aqui, Ananda, eu só tenho mais uma questão, que é se os resultados da sua pesquisa
eles poderiam ser aplicáveis também para outros tipos de câncer além do câncer de mama? Ou talvez isso seja um pouco cedo de ser afirmado? Não, acho que não é muito cedo. Na verdade, a gente tem que ter uma ótica um pouquinho diferente. Quando tiver os resultados, no geral, da pesquisa, então no momento a gente estava procurando bastante marcador celular. Quais células estão circulantes nesses pacientes com câncer de mama? E qual a função dessas células? Aí eu vou entrar um pouquinho mais na imuno, tá? Não consigo, eu vou ter que entrar na imunologia. Mas eu conseguindo identificar quais células estão ali no paciente com câncer de mama, quem é aquela célula, qual a carinha daquela célula, o que ela expressa. E sabendo que no câncer de mama triplo negativo ela está relacionada com resposta ou com não desenvolvimento de metástase, alguém em algum lado do mundo, em algum lugar, está procurando algum tipo de câncer e também identifica essas células em um outro tipo de câncer. E quando ela vai ver na literatura, eu encontrei isso aqui em câncer de mama triplo negativo. Então a pesquisa ela funciona muito tipo de colaboração mesmo. Eu só sei que uma célula tem funcionalidade porque vários pesquisadores já identificaram isso em vários cenários. Então, talvez não funcione para outro subtipo de câncer de mama a identificação que eu fiz ali daquela célula, mas funciona talvez para algum, eu estou chutando, tá? Mas para câncer renal. Às vezes algum pesquisador encontra que aquela célula também está fazendo um caminho parecido. Então, às vezes não é tão direto como vai encontrar já um biomarcador ali de cara, que vai já predizer se é resposta positiva ou não em tantos anos. Mas vai conseguir direcionar o mecanismo de tratamento, ou o mecanismo de falha terapêutica. Então, a pesquisa, eu acredito que pode trazer muito benefício na oncologia em geral. Não sei se era isso, mais ou menos o que você perguntou. É exatamente isso. Todas essas descobertas são, de certa maneira, correlacionadas, né, com outras pesquisas. Não é sempre muito isolado. Exato, exatamente. Assim como teve pesquisas que te inspirou para esse estudo que você conduziu Exatamente. aí recentemente, né, com certeza outras pessoas vão se beneficiar e assim por diante. Essa é a magia da ciência, né? Interessante a gente falar magia e ciência, mas esse é o funcionamento, né? A gente usa, são as nossas referências, são a nossa base, é a pesquisa das outras pessoas, é o que foi identificado, a gente também consegue ver, comprova o que a gente está vendo. Nada são vozes da nossa cabeça, é tudo baseado em colaboração, em publicação, que a gente observa o funcionamento das coisas, né? isso, tudo baseado em evidências. Exatamente. E tem algum ponto da sua pesquisa que você gostaria de colocar aqui que não foi abordado na nossa conversa, Nando? Ou você acha que tá legal? Eu acho que foi bem legal. Eu acho que num resumo, talvez um spoiler aí para o próximo artigo, a gente consegue dizer que a gente realmente está vendo que as pacientes que respondem ao tratamento, elas parecem ter um perfil imunológico mais ativado antes da terapia, então já é daquela paciente. E agora a gente está tentando entender por que isso, as nossas próximas perguntas, né, são o porquê que isso se permanece nessa paciente que está respondendo, o que tem diferente dela e do não respondedor. Não só lá no comecinho, mas a gente também está tentando entender o todo, sabe? O que proporciona a falha terapêutica, infelizmente, e o desenvolvimento de metástase. Então, com outros pontos de coleta durante o tratamento, acho que a gente tá conseguindo responder isso, e aí fica de curiosidade para, se Deus quiser, um próximo paper. Vamos ficar ligado nos próximos episódios, próximas publicações. Isso! Muito bom, Ananda. Bom, e já encerrando então nosso bate-papo, acho que além do propósito dessa série trazer essa oportunidade da gente conhecer quem está fazendo ciência, quem são esses guerreiros e guerreiras que estão ali sempre investigando sobre câncer, sobre formas de tratamento. É sempre muito importante também para a gente trazer para quem se interessa pelo assunto, para o grande público, se você poderia dar algumas dicas de prevenção. A gente torce para que as pessoas não cheguem ao ponto de precisar de um tratamento, né? E para isso, acho que nada melhor do que a gente ter métodos de prevenção, às vezes dicas para um melhor estilo de vida. Mas se você puder sugerir alguma coisa, eu agradeço. Bom, eu acho que ir ao médico recorrentemente, né? E fazer os exames, ter os exames em dia,
Porque você concorda comigo que é questão de tempo. Se eu faço o exame todo ano e eu vejo que tá tudo bem. E se dali um ano eu for e algo se desenvolveu, pode ser que o que se desenvolveu foi muito rápido, porque eu tô com os exames em dia, então eu vi que o que se desenvolveu pode ser inicial. Se uma pessoa fica anos sem se cuidar, a gente não sabe desde quando aquilo surgiu. Aquilo que eu falo pode ser câncer de mama, mas pode ser qualquer tipo de câncer. Então eu acho que, primeiramente, isso e estilo de vida saudável, né? Alimentação, exercício físico, mesmo de sempre que todo mundo fala, mas é o que a gente sabe que é efetivo. Qualidade de vida saudável, cuidar da nossa saúde e ter os exames em dia. Eu acho que seria isso. Porque é importante a gente pensar sobre isso e falar. Esses assuntos relacionados ao câncer, principalmente câncer de mama, aparecem mais em alguns que são esses meses de conscientização, né? As pessoas só lembram do câncer de mama em outubro. E as pessoas são diagnosticadas com câncer de mama o ano inteiro. Exato, exato. Tanto é que, se não me engano, historicamente falando, essa tradição, esse costume de ter esses meses de conscientização surgiu com o câncer de mama, né? Foi um dos primeiros que Acho que foi pioneiro, né? foi pioneiro. Na campanha de conscientização. Depois veio, né, mês do câncer de próstata, mês de conscientização a respeito de depressão, suicídio e tudo mais. Então, realmente é um assunto que a gente precisa estar conversando sempre, né? O ano inteiro, não só em outubro. Exato, né? Todos os meses, todos os dias, porque eu ainda conheço muitas pessoas que têm até medo de falar a palavra câncer. Tem gente que tem essa crença de que ao falar a palavra vai aparecer a doença, mas não. Acho que às vezes a doença acaba acontecendo justamente pela essa falta de diálogo, por existir esse tabu. Exato, eu ia falar isso. Não pode ser um tabu. Falar sobre câncer tá ali. Falar sobre ele não vai fazer com que ele apareça. Pelo contrário, tornar ele comum. Comum que eu falo assim, perder o medo de falar sobre ele. Acredito que também é perder o medo de procurar, de diagnosticar, de se manter com os exames em dia. Né? Não é porque a gente não está procurando que pode ser que não surja, não é isso. A gente tem que sempre procurar e. Não sempre procurar, mas estar sempre um dia com a nossa saúde. E falar sobre câncer. Seja em câncer de mama, câncer de próstata, e não só nos meses de conscientização. Claro que os meses de conscientização são importantes, mas lembrar que o câncer de mama é diagnosticado o ano inteiro, não só em outubro. Eu conheço muitas pessoas que elas evitam de ir no médico fazer os exames porque elas têm medo de achar a doença, né? Elas falam, nossa, mas quem procura acha, Mas qual o sentido disso? né? Não vai deixar de existir só porque você não está procurando. Esse é tão pau só com a peneira. E é bom você procurar e porque numa dessas você encontra, né? A gente espera que não encontre nada, sempre, lógico. Exato, mas quanto mais em dia você tiver com a sua saúde, a chance de você encontrar algo inicial é muito maior e, como a gente disse durante todo o podcast, quanto mais cedo o diagnóstico, maior chance de resposta terapêutica positiva, né, de resposta terapêutica e maior qualidade de vida. Então, Exato. tá associado, tá comprovado. Isso, nada dessa coisa de, ai, não fala em câncer, bate na mesa 3 Não, vezes. isso é coisa dos nossos avós, gente. Deixa pro passado esse tabu. Isso, vamos todo mundo fazer exame bonitinho, homens e mulheres, sempre com os exames em dia, uma alimentação saudável, rotina de exercícios. É isso. Muito bem, Ananda. Caminhando finalmente para o fim, você gostaria de deixar alguma sugestão de, às vezes, leituras, sites que você gosta de visitar a respeito do assunto? Eu gosto muito de seguir o LinkedIn, como eu, Ananda, faço, tá? Eu sigo o LinkedIn em muitas áreas da saúde, principalmente de onco, mas para eu me localizar, para eu me atualizar do que está sendo publicado sempre em oncologia. E também no Twitter eu gosto de seguir revistas, mas isso focado na área da ciência, tá? O que está sendo publicado na ciência e desse lado. Quando eu vejo alguma notícia muito milagrosa, tipo, ai, cura do câncer de mama em 7 dias, tudo mais, gente, procurem a fonte. Vamos entender se isso que você está lendo está fazendo sentido, porque chega de fake news, né? Vamos procurar aí a base e pense, se fosse tão revolucionário o que você está lendo, será que já não teria sido divulgado em outros meios, em outros lugares, em várias redes? Então eu acho que minha dica seria mais procurar a fonte do que você está lendo
e a confiabilidade disso do que dicas pontuais de podcasts, jornais, como realmente fugiram da minha cabeça agora. Eu acredito que procurar a fonte, ser certificada a fonte. E eu tô falando isso porque a gente sabe como é a nossa cultura de tal pessoa teve câncer de mama e tomava chá todos os dias. Resolveu. Gente, vamos procurar a fonte, sabe? Será mesmo que é por aí? Eu não tô criticando tratamentos alternativos. Só acho que o boca a boca nem sempre é tão simples e fake news tá aí. Vamos procurar a fonte, vamos confiar na ciência. A gente não tá brincando no laboratório. A gente tá procurando melhores qualidades de vida e melhores tratamentos para as pessoas que sofrem. Eu acho super válido, porque acho que a gente sempre ter esse cuidado de checar fontes, checar da onde veio aquela matéria, quem postou, é sempre muito importante, porque cura milagrosa não existe. Até mesmo as pessoas usam o Dr. Google para se autodiagnosticar. Então não façam isso, procurem pesquisadores profissionais como a Nanda para perguntar. A gente está abrindo esse canal aqui com o pessoal do CRIO para a gente ter essa conversa com o público também. Então vocês podem sempre nos escrever, a gente vai deixar aqui o contato do nosso grupo. E eu acho que também para comunicar e trazer mais a ciência para o pessoal, né? Às vezes a ciência e as pesquisas ficam tão longe e tá ali do lado. Trazer mais para perto a pesquisa da comunidade, para as pessoas entenderem o que a gente faz, entenderem que a gente está procurando o melhor para todo mundo, sabe? Então, acho que é um objetivo muito legal, assim, muito nobre. Exato, e é muito interessante, Ananda, conhecer você, o seu trabalho, porque é muito bacana saber que existem pessoas que dedicam uma vida, né, para esse tipo de trabalho, para esse tipo de pesquisa. Você está aí, né, muitos anos estudando isso, então até dá um quentinho no nosso coração quando a gente vê pesquisadores e pesquisadoras como você trabalhando ativamente, trazendo pesquisas com resultados tão promissores quanto esses, e realmente é muito importante a gente saber quem está atrás disso tudo, da ciência de fato, né? A gente conhecendo aqui, ter essa honra, esse prazer de conhecer uma cientista mesmo que está lutando diariamente para trazer métodos e tratamentos promissores para essa doença, né, que sempre assusta todo mundo. Imagina, a honra é minha de poder falar sobre isso e ter pessoas interessadas em saber melhor e é como eu falei, fazer a ponte entre a ciência e a comunidade, todo mundo, né? Ananda, você gostaria de deixar um contato? Como que a gente pode seguir, acompanhar os seus trabalhos em redes sociais? Como que a gente faz? ResearchGate, sempre, Orcid também ajuda, mas eu deixo meu contato, meu e-mail com você, e aí você coloca da forma que achar melhor no site, que eu tô aberta a dúvidas, questões, contatos, o que precisarem, e aí eu deixo com você depois. Muito bem, depois eu vou colocar tudo na descrição, né? Vai estar o contato do CRIO, da Ananda, LinkedIn, site, tudo que for de fácil acesso para a gente manter contato. E, Ananda, muito obrigado por essa conversa, pela sua disponibilidade, foi extremamente esclarecedor, muito interessante. Eu aprendi muito aqui com esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que a gente possa continuar esse bate-papo em outros episódios. E para você que está ouvindo aí a gente, acompanhando a nossa conversa até agora, por favor, nos siga nas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho e a gente vê você num próximo episódio. Obrigado, gente. Até a próxima!